Boa noite, queridos irmãos. Estamos começando hoje nosso estudo sobre o capítulo 29 da Igreja Centrada, do livro Timothy Keller. E hoje vamos estudar sobre um capítulo muito interessante que fala da plantação de igrejas como uma dinâmica de movimento. Estamos chegando já ao final desse livro tão interessante, do Dr. Reverendo Tim Keller, que fala sobre igreja, sobre uma visão teológica da igreja, uma visão que vai mobilizar, que vai direcionar a maneira da igreja viver, agir e se portar neste mundo. Então, já chegando perto do final, ele vai apontando uma linha de pensamento que é tão fundamental, que ele coloca como sendo algo essencial na vida da igreja. As igrejas devem plantar novas igrejas. É um assunto que nós vamos tratar agora, nós vamos ter esse estudo. Espero que cada um dos irmãos que estiver acompanhando seja abençoado. Estamos aqui hoje também nos reunindo aqui na igreja e nós vamos então ter sequência desse estudo, procurar trazer um resumo do que Tim Keller coloca para nós. E eu sugiro para os irmãos, aqueles que puderem adquirir o livro, ler o material todo, tem muito material de apoio, muitas sugestões de livros também que são colocados, e realmente esse livro é um livro para a gente trabalhar ao longo da vida. É um desafio para a igreja, realmente não um estudo muito rápido, porque mesmo que queiramos fazer rápido, ele é demorado, mas é um estudo para nós estarmos assim, ruminando, voltando, retornando e aplicando de maneira gradual na vida da igreja, no ministério da igreja. Então nós vamos iniciar com uma oração. Vamos orar neste momento. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, estamos aqui reunidos, Pai amado. Louva-te pela vida do Toninho e pelos irmãos que estão nas suas casas também, que poderão acompanhar esse estudo, esse material, agora ou um momento posterior. Nós louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra nos ajuda, nos ensina, e também o Senhor tem capacitado pessoas para estarem trabalhando na igreja e também desenvolvendo métodos, tendo estudos, aprofundando-se na teologia e dessa maneira trazendo para nós orientações de como nós podemos viver e realizar a obra do Senhor. Nós louvamos a Ti por esse material que nós temos disponibilizado em nossas mãos, e louvamos porque podemos refletir sobre ele. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus amado, que o Senhor nos ajude na compreensão e também na aplicação dos ensinamentos, dos princípios que são colocados para nós na nossa vida ministerial, na nossa vida como igreja. Pedimos também uma bênção para a nossa igreja aqui em Rolândia. Que o Senhor nos abençoe, nos dê, Pai amado, a condição de unirmos, de mobilizarmos a liderança e mais pessoas, para que possamos juntos trabalhar e buscar aplicar esses ensinamentos à nossa realidade. E que nós possamos ver a obra do Senhor crescer segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. É o que nós pedimos a Deus e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos olhando para esse livro, para esse capítulo, a plantação de igrejas como uma dinâmica de movimento. Tim Keller, como ele falou no capítulo anterior, capítulo 28, ele demonstrou que a igreja é um organismo organizado. Quer dizer, a igreja precisa ser um movimento que tem uma estrutura que sustenta esse movimento, mas tem que ser um movimento que não fique estagnado, que não perca a sua mobilidade, que não perca a sua dinâmica, o seu dinamismo. Então, é uma definição muito interessante dizer que a igreja é um organismo organizado. Também Tim Keller mostrou que se a igreja fosse apenas um movimento, ela teria o risco de se perder com o tempo, porque o movimento, apenas o movimento, não tem muita sustentação. E também se a igreja fosse apenas uma estrutura rígida, uma organização, uma instituição que se fecha na tradição e apenas olhando para dentro, também a tendência da igreja seria se perder com o tempo e vir a ter uma estrutura que viesse a morrer. Então,
o segredo é experimentar as bênçãos, aquilo que há de bom na estrutura, na organização, nas regras, nas normas, na tradição, mas também trazer um movimento, dinamismo de um movimento na vida da igreja. E isso é o que nós queremos que a igreja seja, um organismo organizado. Dessa maneira, esse organismo organizado, ele deve exibir dinâmicas de movimento internamente, no seu dia a dia, na sua caminhada, a igreja, nos seus momentos de reunião, de cultos, nas ações internas da igreja, no trabalho de edificação espiritual da igreja. Tem que haver dinâmica, uma dinâmica de movimento, mas também tem que haver um movimento para além de si mesmo. E isso é o que está muito ligado com o alcance de pessoas. E é claro que isso faz parte também do que a palavra de Deus nos diz, né? Jesus diz que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações. Precisamos alcançar as pessoas lá fora. Então, a igreja deve estar bem internamente para poder alcançar aqueles que estão fora dela, aqueles que estão ainda distantes da palavra de Deus. Por isso, é natural que ela se envolva com a plantação de outras igrejas. Se a igreja tem um dinamismo interno, mas ela se volta também para fora, então o resultado final e a dinâmica desse movimento é que ela vai se envolver com a plantação de outras igrejas. Lá em 1 Coríntios 3, 6 e 7, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então aqui Paulo está falando da plantação de igrejas, da semeadura da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, e assim alcançando vidas, trazendo vidas para a obra de Deus, e assim formando igrejas. Atos, o livro de Atos é uma narrativa que mostra essa história da igreja, esse momento inicial da igreja, e o livro de Atos, ele demonstra muito bem essa questão de que a igreja se expandiu dessa maneira, através da pregação do Evangelho, através da formação de grupos, de novos grupos, que eram novas igrejas, em cada cidade onde os apóstolos para onde eles eram enviados. Tanto começou com Pedro, ali Filipe no início, a igreja se expandindo pela Samaria, pela região da Galileia, chegando até a região da Antioquia, e depois, no capítulo 13 para frente, com o apóstolo Paulo, a igreja começa a missão expandida para a Ásia Menor e para a Europa também. Então nós vemos que ali há uma demonstração do que acontecia na igreja. Então, como nós sabemos, as narrativas, no caso Atos, no Velho Testamento também há muitas narrativas, momentos em que há uma narração do que estava acontecendo com o povo de Deus. As narrativas têm orientações, mas elas não são uma exortação direta. Então, é importante lembrar que textos narrativos, eles têm orientações, eles podem prover ensinamentos muito importantes para nós, mas temos que ter essa compreensão de que eles não são uma regra, vamos dizer assim, faça daquela maneira exatamente igual, que tem que ser essa a norma. Não, a narrativa, ela demonstra o que estava acontecendo, são exemplos, mas nós podemos então tirar princípios de plantação, princípios de vida da igreja, através daquilo que está ali no livro de Atos. Então, Tim Keller fala assim: a meu ver, a abordagem mais sensata é levar muito a sério na prática as práticas de plantação de igrejas usadas por Paulo em Atos, mas ao mesmo tempo reconhecer que esse livro da Bíblia não nos dá regras fixas para esse trabalho em todos os lugares, épocas e contextos. É mais aconselhável buscar princípios gerais
em vez de regras ou práticas detalhadas. Isso é importante porque, com o passar do tempo, acontecem mudanças nas pessoas, na cultura, na maneira de ser, e nem tudo que era aplicável lá no começo da igreja, no tempo de Paulo, é aplicável hoje. Se bem que muita coisa é totalmente aplicável, porque o ser humano, no geral, não há muita mudança. O homem é pecador, o homem tem necessidades espirituais, o ser humano tem necessidades afetivas. Então isso são coisas normais e isso faz parte. Algumas coisas são muito claras, né? Em toda época, mesmo milhares de anos depois do que foi naquele tempo, o ser humano permanece o mesmo. Mas tendo essa ressalva, é importante ter isso, que os princípios de plantação de igrejas são tirados de Atos, eles são princípios gerais que devem ser aplicados de maneira contextualizada a cada momento e a cada lugar. Então, com essas informações, é importante nós olharmos, então veremos o que Tim Keller nos coloca sobre esses princípios. A primeira coisa que Timothy Keller coloca é que a plantação de igrejas deve ser algo natural. Plantação natural de igrejas, na página 418. Então aqui vemos que no livro de Atos, a plantação de igrejas não era um acontecimento traumático ou antinatural, mas é algo trançado na trama e no desenho do ministério e, portanto, acontece de forma normal e regular. Então, plantação de igrejas naquele momento inicial não era algo que tinha que ser assim, tinha que lutar, tinha que haver um desafio e as pessoas com dificuldade se propunham a fazer. Não, era algo que acontecia numa dinâmica, era um processo. Havia a pregação do Evangelho e, de modo contínuo, as pessoas eram agrupadas, reunidas, formavam grupos nas casas e ali estavam formadas as igrejas. Precisamos também lembrar que naquele tempo, igrejas não eram o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje, quando fala igreja, uma construção, um templo preparado com poltronas, com um prédio de educação religiosa, com uma estrutura em volta daquele templo. Naquela época, não. As igrejas começavam nas casas e permaneciam nas casas. Não havia uma estrutura como nós temos hoje. Então, talvez a gente fala, havia igrejas ali na casa de Lídia, na casa de Cloe, na casa de Estéfanas, Crispo e assim por diante. Ali era a igreja, mas eram grupos dinâmicos que pregavam, que falavam para outras pessoas, e ali a igreja se multiplicava, a igreja crescia num processo dinâmico de plantação de igrejas ligada ao evangelismo e ao discipulado. Então, assim, vemos Paulo, no ministério de Paulo, 3 fases do ministério de plantação de igrejas. Primeiro, evangelismo. Segundo, incorporação na comunidade. Terceiro, desenvolvimento de líderes. Era o processo, né, da plantação. O primeiro passo era fazer contato com as pessoas e evangelizar. Atos 14, 21 vai mostrar isso. No processo seguinte havia incorporação na comunidade. As pessoas precisavam ter uma integração na igreja. Então Paulo fortalece e encoraja os convertidos. Havia um trabalho de ensinar, um processo de transmitir ensinamentos, encorajamento e fortalecimento para aquelas pessoas. E na sequência havia a formação de líderes, desenvolvimento de líderes. Então Paulo escolhia presbíteros em cada lugar, e assim as igrejas de cada localidade eram independentes umas das outras, mas também havia, vamos dizer assim, um intercâmbio entre elas. E também Paulo não abandonava totalmente. Paulo, mesmo à distância, ele continuava dando assistência, enviando orientações para as igrejas que eram formadas. Então é um processo que também hoje é um princípio que tem que ter. O primeiro ponto para que nós começamos uma igreja nova, para plantar uma igreja, é ter um trabalho de evangelização, é buscar pessoas. Depois disso,
formar um grupo base, começar um grupo, uma reunião, uma casa, uma família, e assim, reunindo outras pessoas, e no próximo passo, formação de liderança, para que aquela igreja esteja se mantendo de maneira independente da igreja mãe, ou do plantador de igrejas. Assim, vemos duas formas básicas de plantação de igrejas em Atos. Primeiro, a plantação pioneira, na qual o obreiro ia pregando a palavra do zero, do nada, chegando numa cidade e falando em praça pública, reunindo-se com as pessoas nas ruas, na sinagoga, e através da pregação ali, as pessoas eram atraídas, convertidas e começava-se o trabalho. Esse é o trabalho de plantação pioneira, ou também plantação apostólica de igrejas. É o modelo de Paulo. Paulo partia de cidade em cidade. Ele ficava pouco tempo, geralmente nas cidades, talvez 3 meses, 6 meses. No máximo que ele ficava numa cidade era 2 anos. E ali ele estabelecia o trabalho e partia para uma outra localidade para começar um novo trabalho. Então, esse é o primeiro modelo. O outro é igrejas que plantam igrejas. Então, aquelas igrejas que foram plantadas por Paulo, algumas delas já começaram a plantar uma nova igreja. Então, já é um trabalho em que a igreja, a liderança da igreja se mobiliza para fazer o trabalho de plantação de outra igreja. Até aqui, Tony, você quer falar? Você chegou a pensar alguma coisa? Estou aqui assim, pensando que, de repente, a gente hoje, como o senhor falou lá no início, a coisa aconteceu de forma natural. As pessoas elas estavam sendo anunciado o Evangelho. As igrejas elas vinham crescendo como anunciavam o Evangelho, e as pessoas vinham se achegando e informando esse grupo que se formava. E a igreja ia crescendo, novos convertidos, né? Hoje, quando a gente fala em preparação da igreja, a gente já pensa num projeto. Né? Sim. Num projeto. O que nós vamos fazer? Quando vamos fazer? Onde vai ser o terreno? Onde vai ser o lugar? Né? Então, lógico que tem que haver uma organização. Mas parece que a coisa é mais simples do que a definida. Né? Sim. Quando você deve, tipo assim, ter um grupo de pessoas em determinado lugar, olha, precisa montar uma igreja que vai crescendo. Então, os próprios membros da igreja, exatamente, daquele bairro, pode começar outras suas casas, outro ponto de pregação, juntamente com os demais dos outros bairros, começa naquele lugar. Sim. Começa primeiro a fazer as reuniões, chamar o pessoal para o que está acontecendo, para depois fazer o projeto. Olha que vem para você ter o lugar próprio para isso. Parece que a gente começa primeiro, começar primeiro do telhado, depois começar do alicerce. Exato. E quando a gente vê essa questão de que é uma coisa que parece tão trabalhosa, não é um trabalho natural. Aí é o que está falando, não é uma plantação natural, porque está parecendo que é uma coisa tão difícil, tão forçada, né? E aí parece que até o planejamento, só de pensar, há uma dificuldade. Mas é por isso que assim, também a gente entende que quando a igreja passa muitos anos e ela não teve aquela dinâmica no início, não veio do início de já começar a trabalhar para plantar uma nova igreja de imediato e assim ter uma dinâmica de multiplicação de igrejas, é um trabalho que tem que ser feito mesmo de planejamento, de conversar bastante, chamar as pessoas e falar, vamos fazer isso? Né? Mas é claro também que muitas vezes a gente acaba demorando muito para começar a parte prática. Porque a parte prática não poderia demorar, porque tem que ser algo normal no dia a dia da igreja, né? De estar sempre eu na minha casa ali falando com o meu vizinho, você perto da sua residência. Então, se nós temos contato com pessoas, ali já começam possibilidades de um trabalho, né? O próprio trabalho que se desenvolve nos lares, sim, exato, já é uma coisa que ele pode, naquele lugar, se transformar numa igreja. Exatamente. Eu estava falando essa questão do projeto, porque esse dia eu estava vendo a questão do projeto daquela plantação
Exatamente. Então, primeiro você começa o trabalho de evangelista, para depois pensar nessa questão. Daí vai ser de forma natural, o próprio crescimento desse trabalho vai obrigar que se construa ali, ou que se alugue um lugar para que possa obrigar. Exato, né? E é porque também nós, quando pensamos em plantação de igreja, já vem na ideia o tempo. O tempo. A estrutura. Então, tudo isso envolve dinheiro, né? Envolve recursos financeiros. Então, aí você tem que falar, puxa, quanto vai custar? E aí já tem que pensar em buscar mantenedores, buscar tal. E eles ali não pensavam nisso porque vamos falar de Jesus e vamos reunir as pessoas e vamos começar um movimento de alcançar a cidade para Jesus. Pronto. O que nós precisamos? De gente. Gente, não custa, né? Então, vai reunir na minha casa. A pessoa Lídia oferecia a casa dela, Chloe ofereceu a casa dele. E assim, cada pessoa oferecia, estava ali. E a igreja se reunia de maneira informal, mas também de maneira formal, porque tinha os cultos, tinha as reuniões. Mas assim, não havia esse custo tão alto. A manutenção do trabalho era vamos dizer, barata, porque era mais alimentação, a reunião. Para você ter uma placa, você ter uma referência para que quem está lá ao redor possa conhecer e começar a querer ir, praticar e ter aquela curiosidade, olha, o que está acontecendo nesse lugar? Antes não tinha nada aqui, agora tem um grupo aí tocando, cantando, rolando. Quer dizer, isso me chama a atenção. Sim. Mas esse custo é pequeno, esse dá para a igreja assumir e lá na frente vai pensar em um projeto mais arrojado. Sim, sim. Então a gente às vezes você estava contando informação, a gente não criamos dentro do bairro, às vezes você vai buscar no mesmo terreno, que seria bom a gente comprar terreno aí para fazer uma igreja. Sim. Você precisa primeiro ter As pessoas. para poder formar uma igreja lá. Onde você tem igreja? A gente vê assim que a gente se tem pessoas disponíveis para sonhar com o trabalho. Então, um grupo de célula, um grupo de crescimento numa casa, ele já é ali uma possibilidade do futuro, né? Se aquele grupo cresce, né? E se tem pessoas que estão sonhando com isso, igual você falou, não precisa de pensar primeiro no material. Vê onde está na cidade, começam vários trabalhos ao mesmo tempo, vários grupos. Aquele que deslanchou mais, aquele que conseguiu aglutinar mais pessoas, começou a ter um crescimento, fala, aqui tem a possibilidade de uma nova igreja. E aí nós vamos buscar então depois os materiais, os recursos financeiros. Exatamente. Mas a gente vai pegando, parece que a gente começa a falar assim, não é tão difícil quanto parece, mas nós precisamos do quê? Passar isso para as pessoas, transmitir para as pessoas e buscar essa disposição no coração. Essa credibilidade. Você deve pensar que, às vezes, pensa num trabalho grandioso. O rio mesmo ele é uma nascentezinha. Você vê ele enorme passando e as embarcações dele se tornam grandes. Se você for lá no início dele, é uma nascentezinha. Aquela nascente vai recebendo afluentes, até chegar. Exato. E assim é um trabalho. O trabalho de formiguinha é o começo do negócio, É verdade. E a questão também, muitas vezes nós temos aquela questão do tempo, né? Tem que ser em tantos anos. O projeto tem que crescer, tem que virar uma igreja organizada, mas aí a gente olha para a Bíblia e fala, igreja organizada, talvez demore muito para o nosso tempo de hoje, para ter a estrutura que nós precisamos. Mas ali tem uma comunidade de pessoas. Se tiver 20 pessoas num lugar, ali é uma igreja. Talvez no nosso sistema não é uma igreja organizada, é uma congregação. Mas ela é um grupo de pessoas que servem a Deus e que estão ali ouvindo a palavra, estão aprendendo da palavra, estão podendo pregar para outras pessoas. E aí, a dinâmica do crescimento Deus vai dar na época certa, né? Mas a gente muitas vezes fala, não, se a igreja não tem recursos financeiros, não tem como virar, não tem como se manter, então, para. Não, e não é por aí. Quando você cria um prazo para acontecer, em 5 anos você não conseguiu, então você frustrou.
fecha as portas, manda o povo para casa ou para outra igreja. Exato. Perfeito. Mas é interessante esse trabalho, essa questão da plantação natural e a coisa vai crescendo. Sim, E acho que assim, esse tem que ser o pensamento. é verdade. Não pode ser diferente daquele tempo. Uhum. A única diferença que tem hoje, daquele tempo, é que naquele tempo o pessoal estava com uma sede assim, de conhecer, porque era uma coisa nova, um movimento novo que estava acontecendo. Sim, sim. Não é quem é Jesus, que ele estava aquela coisa toda. Mas hoje tem várias igrejas, não tem dificuldade de. Não é uma novidade tão grande, né? Vamos dizer. Além de situações que às vezes acontecem, Uhum. por causa daquilo que perde a credibilidade, muita crítica, muita coisa, né? Então se torna um pouco mais difícil. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. O início é esse. Não tem como você começar um negócio grande. Uhum. É verdade. E aqui ele fala de plantação antinatural de igreja, é um quadrinho que tem aí falando que há uma plantação hostil de igrejas quando alguns membros da igreja talvez se sintam frustrados por causa da doutrina, da visão ou da filosofia de ministério. Assim vão embora e formam uma nova igreja. Esse tipo de mudança geralmente inclui choques entre líderes com egos inflados ou divisões baseadas em cultura. Então, a segunda geração de líderes inicia uma igreja em oposição à vontade da primeira geração de líderes da igreja. Então, a gente vê muita igreja plantada, nossa realidade brasileira, muita igreja plantada de forma hostil, porque líderes não conseguiram ficar juntos, se dividiram, houve ruptura, houve hostilidade, e aí formam comunidades que começam muitas vezes doentes, porque é uma competição e uma inimizade que pode estar havendo entre pessoas que deveriam estar vivendo em amor. A outra que ele fala que é antinatural é a plantação relutante de igrejas. Aqui as circunstâncias talvez forcem líderes a plantar outra igreja contra a vontade. Talvez porque o espaço físico ficou pequeno, talvez ninguém deseja sair, mas serão forçados, foram obrigados. Então, eles não queriam formar uma nova comunidade, mas porque não tinha como continuar naquele lugar, tiveram que formar outra, né, duas comunidades. Então, essas maneiras, acaba que pode vir a ter igrejas que vão se manter, mas o começo não foi o começo ideal. O começo ideal é aquela plantação natural, quando os membros de uma igreja, quando os cristãos estão agindo de maneira pensada, planejada, com desejo no coração de plantar, de pregar. Está no coração. E isso, por isso que aqui fala, né? Quando tem aquela compreensão de que pregar o Evangelho é o primeiro passo já para plantar uma nova igreja, isso está na minha mente, na mente de cada cristão, então eu não vou pregar apenas para ter uma conversão, eu vou pregar pensando em formar um grupo que vai se tornar uma nova igreja. Então aí já muda a dinâmica, desde o começo a pregação já é com o fim de se ter uma nova igreja, grande ou pequena, não importa, mas é que haverá esse resultado. Nós tivemos uma dificuldade com pequenos grupos a partir do momento que a gente quiser organizar de uma forma em que as pessoas ficassem no seu bairro. Porque quando começou o trabalho, começou assim, mas aí vem pessoas de outros lugares. Pois é. E daí foi uma coisa que foi pregação forçada. Foi uma coisa forçada, não. Você não pode participar dessa célula. Pois você é. tem que participar dessa célula. Tem que tomar aqui, tem que tomar aqui. Então, quando a gente fez redividimos os grupos, os pequenos grupos e tentamos colocar para facilitar outras pessoas que pensavam em participar, mas não participavam daquela. Sim. A gente muitas vezes assim, numa intervenção da liderança, muitas vezes assim, com uma ideia boa, mas ela talvez não gera aquele resultado esperado. Né? A gente queria, talvez a igreja quis facilitar, vamos ficar todo mundo na mesma região, no mesmo bairro, mas aí tem que haver o quê? A proposta e também assim, a liderança também deve ouvir os irmãos para falar,
Se eles falarem, não, nós não queremos, a gente prefere ficar, dá liberdade. É importante que a gente dê liberdade, porque a obra de Deus, ela tem organização, sim, direção, mas tem coisas que não tem que haver uma camisa de força. Vai falar assim, não, vocês são obrigados a fazer dessa maneira. É porque não é uma coisa que vai mudar a essência da coisa. Você faz aquele mapeamento, Sim. E aí, às vezes, fere aquilo que a pessoa está no coração dela. Sim, sim. Não, tem que ter essa leitura. Com certeza. Tem um lugar na perna, você não quer. Sim. Mas por isso que eu falo, tem que ser avaliado. Às vezes você pensa que está fazendo uma coisa boa, mas É. Tem que ter sensibilidade da liderança para perceber, né, aquilo que vai fazer realmente bem. E essa questão de afinidade é interessante, porque acontece também. Nós estamos aqui no centro. Tem irmãos que moram lá na Vila Oliveira, várias regiões da cidade, que vêm para cá. Eles têm uma igreja pertinho da casa deles, lá de outra igreja, mas como eles já têm a ligação com a nossa igreja, então é a mesma coisa, a dinâmica do membro num grupo familiar. Se ele tem afinidade com um grupo ali, então é mais fácil ele ficar ali. Né? É claro que. é mais fácil de crescer daquela forma do que se você. É claro que futuramente ele deve ter a visão de multiplicação. Talvez ele vai começar um grupo na casa dele, ele vai ter que perder aquele contato com aquele grupo maior, mas ele já vai estar preparado para fazer isso. Né? Isso, preparação, essa é a palavra. Preparar as pessoas para aquilo. Preparar as pessoas. Você não chegar com um dia para o outro lá. Tá, para você falar agora, você fala isso, está aqui, tá. Sim. Então, vai bem por aí. Vai bem por aí. Então, na continuidade aqui, ele vai falar tornando a plantação de igrejas algo natural. Isso na página 420. E aqui é uma questão desafiadora para a liderança mesmo, para pastores, para os líderes, né, o conselho, os membros da igreja que estão à frente do trabalho. A igreja, esse trabalho de plantação de igrejas deve ser algo costumeiro, como uma entre outras atividades da igreja. Algo natural é isso, é quando nós pensamos na plantação, assim como nós pensamos em ir para o culto, participar do culto, participar da comunhão, fazer um serviço na igreja. Também eu quero plantar uma igreja. A igreja sonha, os membros pensam nisso. Então a plantação de igreja deve ser parte contínua e natural do ministério da igreja, quanto o culto, o evangelismo, a comunhão, a instrução e o serviço. Então, isso é o desafio, né? A igreja respirar, pensar e ter essa visão de uma maneira natural. Para que isso aconteça, deve haver 3 mudanças importantes. Se elas não acontecerem, dificilmente a igreja conseguirá ter essa realidade de um dinamismo de plantação de igrejas. Então a primeira coisa que tem que mudar é preciso estar aberto a investir recursos e abrir mão do controle do dinheiro, dos membros, dos líderes. Então, quando a igreja pensa em plantar uma nova igreja, nós temos que pensar que nós temos que investir dinheiro, temos que dispor de membros e de líderes, talvez pessoas que estão à frente da igreja, pessoas que são essenciais na igreja, serão também necessárias no outro projeto. Passaram a ser essenciais lá. E aí também e é interessante, ele fala que quando a igreja tem essa compreensão e ela começa a liberar os membros, a abençoar, Deus manda outros, Deus levanta outros, porque talvez alguém que está sentado no banco, ele é despertado para também assumir uma posição de liderança, porque viu que está faltando agora, está havendo necessidade, ele vai se dispor. E outras pessoas chegarão. E ele conta a história de uma igreja que estava relutante em começar um trabalho assim, porque pensava, não podemos abrir mão dos nossos membros. Mas quando ela começou a investir, ela mandou 50 pessoas para começar um novo trabalho, uma nova igreja. Em pouco tempo, havia novas 50 pessoas na igreja, com muita alegria, com muita disposição. E a igreja falou assim, nossa, por que nós não começamos um trabalho desse antes? Há 3 anos antes teríamos
já um alcance muito maior. E interessante que a igreja que foi plantada, a nova igreja, em pouco tempo ela tinha 350 pessoas. E a igreja que era mãe tinha 100. Ela ficou do mesmo tamanho porque o templo era pequeno, mas a nova igreja já alcançou um número muito rápido de pessoas, muito grande, de maneira rápida. Isso mostra que a semeadura, quando nós temos essa visão, lembramos que é Deus que é o dono da obra. Então, talvez a igreja ficando só no lugar, ela vai talvez manter um número constante ali, ela vai ter uma rotatividade talvez, e manter aquele número. Mas se ela começa um novo trabalho, uma nova igreja, ali tem o potencial de ter um crescimento. É claro também que sabemos que tem igrejas que demoram mais para crescer, mas cada trabalho, cada igreja, cada plantação de igrejas é uma realidade. Deus pode dar muitos frutos rapidamente, ou pode também haver um crescimento mais demorado, mas a questão é, Deus se alegra e Deus quer que nós façamos isso. Então, a primeira coisa é essa, precisamos saber que vamos ter que investir recursos, e temos que lembrar que Deus é o dono dos recursos. A segunda coisa, é preciso estar disposto a abrir mão, em algum nível, do controle, do formato do próprio ministério. Interessante que ele fala que a igreja nova não será exatamente igual à original. É preciso ter um alto nível de maturidade espiritual e confiança em Deus para entender isso. Porque, é claro, podemos manter a doutrina, a mesma estrutura eclesiástica, mas cada igreja, ela tem pessoas diferentes. Então, ela pode ter uma dinâmica diferente. Uma igreja pode ser mais alegre, mais animada. Uma igreja pode se envolver com trabalhos sociais mais rapidamente. Outras podem se envolver com evangelismo com mais facilidade. Então, cada igreja, cada grupo de pessoas tem características que muitas vezes podem ser um pouco diferentes, mas quando nós entendemos que o propósito é o reino de Deus, vamos ficar felizes porque vemos uma nova igreja nascer com autonomia, independência e com a liberdade de se expressar também da maneira como Deus mostra para ela. É claro que quando nós fazemos um trabalho explicando doutrinas, dando a base da palavra, o resultado no final vai ser uma igreja bíblica, uma igreja fiel. A gente vê o exemplo de missionários que vão para outros países. Reverendo Ronaldo Lidório mesmo. Ronaldo Lidório foi para Gana, no meio dos Concombas, uma tribo lá no meio da África, e ele aprendeu a língua, a cultura, plantou a igreja, e aquelas pessoas seguem o mesmo Deus que nós seguimos, o mesmo Jesus, e nós vemos aquelas pessoas pregando, falam da palavra de Deus, porque a palavra é poder. A palavra, ela vai frutificar no coração das pessoas. Então, essa deve ser nossa convicção de que o Senhor é o dono da obra. Se nós quisermos, muitas vezes a gente fica pensando assim, nas preocupações, né, de copiar o modelo de igreja. A igreja tem que ser igual à mãe. Muitas vezes não vai haver ser totalmente igual, vai ter alguma diferença. Não vai funcionar daquele jeito. Porque as pessoas que estão na igreja mãe, elas vêm de anos. Sim. E anos. Eu tenho uma cerveja que tem 77 anos a fazer agora. 77 anos. Então, muitos começaram a estão mais. Sim. Entretanto, aquela maneira, aquela dinâmica que lá no início, elas, em algumas situações, elas Se mantém. Lógico, muita coisa mudou, mas em algumas situações elas se mantêm. Uhum. Né? Agora, a igreja que está começando, ela está começando uma gente nova. Gente nova. Sim. Começando diferente. Uhum. Né? Sem ferir aquilo que é o cérebro, o formato da igreja. Sim. Mas pode haver leitura. Exatamente. Vai melhorar o ministério, vai fazer uma coisa. Às vezes a cultura do bairro, lá existe uma cultura diferente. Sim. Ele não vai encaixar essa forma. Mas tem que ser avaliado. A questão do horário do culto, talvez a igreja mãe tem um horário que é à noite, como já é padrão. Uma igreja nova quer fazer o culto de manhã.
só tem de manhã, ou junto com a escola dominical. E isso é flexível, não tem que ser uma coisa, não, tem que ser no mesmo. Talvez marca para a noite um bairro que é perigoso, um bairro que é violento, ninguém vai porque não pode sair de noite na rua. Então vai ter que ter uma reunião, um horário flexível, num outro horário que possibilite a participação, né? Mas isso são as coisas que a gente vai vendo que ao fazer a obra, Deus vai dando a direção de como vai acontecer. Exato. E também, aqui fala que a terceira questão que tem que ser mudada, é preciso ter a disposição de cuidar mais do reino do que do seu próprio rebanho. Isso aqui é interessante porque, até falamos um pouquinho sobre isso, né? É questão de entender que talvez alguns membros que nós pregamos, discipulamos, evangelizamos, eles podem acabar preferindo ir para uma outra igreja. E converteu com a gente, se converte na nossa igreja, mas eles acabam se definindo em participar de uma outra denominação, de uma outra igreja. E quando nós vemos que ele está servindo a Deus, isso é reino de Deus. Também é questão de termos companheirismo com outros pastores, igual nós temos aqui na cidade, igrejas pentecostais, neopentecostais, e nós somos uma igreja tradicional, igreja histórica, presbiteriana, mas quando estamos trabalhando num projeto de plantação de igrejas, e mesmo na nossa vida, no nosso ministério, nós devemos ter essa condição de entender que todos são filhos de Deus, são servos de Deus, têm as suas diferenças de doutrinas, de usos e costumes, de liturgia da igreja, mas são servos de Deus. Devemos amar e respeitar. Então, até ao ponto de, por que não? Um trabalho que está começando num bairro, pode haver parcerias ali com outras igrejas juntos, para vários trabalhos sociais, trabalhos de evangelização, sabendo que no final alguns vão ficar na igreja presbiteriana e outros vão para outras igrejas também, né? Mas isso é parceria para o reino de Deus. Na realidade, se for avaliar, o fazer discípulo não está querendo fazer discípulo para a sua igreja. Sim. Fazer discípulo é para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. Nós somos uma denominação dentro da igreja de Cristo. Como nós vivemos no nosso maneira, a nossa forma de vida, sem ferir aquilo que é a palavra. Mas tudo que se faz é para a igreja. Exatamente. Vou te mostrar que você faz para a igreja. Às vezes a pessoa vai para outro lugar, mas se ela continuar, até as pessoas que às vezes congregam com um período, de repente ela estava na hora, sei lá, sendo uma luz, ela viu algo diferente, não sei, ela gostou, e foi, mas que a liderança tem que, assim, não fica assim, chatrão e tal. Exato. Não, você está feliz lá, você vai ser feliz, é isso, lá, o que está pregando lá para você, está vendo, não está. Lá é na bênção, a pessoa quer abençoar a pessoa, né? E ela vai se encontrar lá. Né? E às vezes vai dar fruto lá. E você tem que costume falar assim, aqui fazia uma oração, agora lá. Amém, né? Amém. Amém que ela despertou. E a questão interessante também que, olhando para o ministério de Paulo, em pouco mais de 10 anos, ele plantou igrejas em vários locais e deixou líderes, membros, e ali não tinha como ele fazer um trabalho muito aprofundado com cada crente, com cada cristão, mas ele começava, pregava, passava as doutrinas básicas, treinava uma liderança ali e logo ele deixava aquelas pessoas assumirem o trabalho. Assim foi com Timóteo, com Tito, com Epafrodito, tantos, né, Silas, né, Silvano, tantos que foram enviados por ele. Então assim, alguém pode falar, mas ele foi irresponsável porque aquela pessoa talvez estava meio imatura, já estava sendo colocado na liderança.
mas aqui ele fala, o autor fala que Paulo confiava em Deus. Antes de confiar naquela pessoa, Paulo confiava que Deus ia trabalhar naquele coração. É uma coisa que muitas vezes nós pensamos que tem que haver tanta preparação, talvez demora até que as pessoas comecem, talvez muitos nem começam a desenvolver, porque ele fica tanto pensando assim, não, é só o pastor que pode, não, é só o presbítero que pode, e acaba não se envolvendo tanto, né, em fazer a obra. Por quê? Porque não houve uma estimulação, um estímulo, e não houve também perdeu aquele pico. Mas a igreja, nós precisamos pensar nisso, é preciso estar aberto para liberar as pessoas para que elas se desenvolvam e cresçam no ministério. E ainda que tem que ter uma preparação básica, né? A liderança tem que começar a ver quais são essas pessoas para dar essa base, para depois largar ela. Exato. Entendeu? Então você não pode imaginar que a pessoa tem que passar X anos numa igreja, ficar tanto tempo fazendo isso, aquilo, para poder assumir determinado coisa. Se ela se desenvolve bem, ela tem o conhecimento do básico, Aí nós vemos uma coisa interessante que hoje tem uma certa dificuldade, é que na preparação das pessoas, tanto Jesus como Paulo, a gente vê que havia uma questão de andar junto, caminhar junto, havia mais aquele dinamismo de uma relação de proximidade no dia a dia. As pessoas estavam mais próximas. Hoje, cada um fica na sua casa, no seu trabalho, na correria do dia a dia. Então, nós temos muitas vezes assim, encontros formais. A gente se encontra na igreja, tem que marcar uma reunião para ter um estudo. Então, não há... talvez temos anos e anos de uma vida na igreja, mas não teve aquela intensidade que houve, né, na relação como houve com Paulo, com seus discípulos ali, Jesus com seus discípulos e assim por diante. Então, é uma coisa que nós somos desafiados a pensar como buscar maneiras de discipular uns aos outros de maneira formal e de maneira informal. Esse é o desafio. Talvez o que nós mais precisamos é a informalidade. É tomar um café junto, fazer coisas juntos, assim, naquilo ali estarmos transmitindo ensinamentos, orientações, modelos para as pessoas estarem seguindo. às vezes uma ideia, uma coisa acontece com uma mesa de cafezinho. Uma mesa de café, exatamente. Aquele tempo de uma descontração aparece uma ideia boa. Exato, verdade. Então aqui o autor ele vai responder algumas objeções. Ele fala assim, quando lemos Atos da maneira aqui sugerida, esta objeção muitas vezes é feita. A pessoa fala, mas isso foi naquela época. Hoje existem igrejas em praticamente toda parte. Não há necessidade de plantarmos mais igrejas. Devemos fortalecer e encher as que já existem antes de fazer isso. Então Timóteo Keller fala, gostaria de apresentar algumas respostas a essa objeção tão comum. Aí então ele vai falar, primeiro, igrejas totalmente evangelísticas. Ele fala, não evangelizamos uma cidade por meio de programas evangelísticos, mas mediante igrejas totalmente evangelísticas. Quer dizer, as igrejas têm que entender isso. Não é um trabalho para dentro, é um trabalho de voltar-se para a cidade. Então, uma nova igreja, ela tem mais facilidade de entender essa realidade, de que ela tem que trabalhar para fora, tem que buscar a dinâmica de uma plantação de igrejas contínua. Então, a gente vê por nossa igreja. Nós estamos caminhando, já falando há algum tempo sobre isso aqui na igreja, e temos dificuldade de dar o passo, de realmente ir para a prática. Mas talvez uma igreja que a gente plante, uma igreja nova, uma filha, se ela for orientada com essa visão de ser uma igreja evangelística desde o começo, ela terá talvez mais facilidade de, em pouco tempo, plantar uma terceira igreja, uma outra igreja. E assim, o processo de multiplicação pode ser muito mais fácil. A outra coisa importante, aumento do número de igrejas na cidade. Ele diz que o número de cristãos na cidade não cresce principalmente por intermédio da renovação da igreja, mas da plantação de igrejas.
Então, na mesma linha, né, de que falamos anteriormente, não basta ter uma igreja forte, é importante ter várias igrejas que estão com a dinâmica de plantação de igrejas. Depois ele fala de revitalizando igrejas existentes. A revitalização de igrejas existentes em uma cidade acontece por meio da plantação de novas igrejas. Então, a gente fala assim, vamos trabalhar para fortalecer uma igreja que está ali, para que ela possa ter força para plantar uma nova igreja. Aí trabalha, mas aquilo demora mais tempo. Se nós passarmos para o trabalho, vamos então plantar uma nova igreja, e nesse trabalho vamos buscar fortalecer aquela que já existe, talvez nisso acontece um processo mais rápido. Então ele fala aqui, novas igrejas trazem novas ideias ao corpo todo. Elas têm liberdade para inovar e assim se transformam no departamento de pesquisa e desenvolvimento para o corpo de Cristo como um todo na cidade. Então, experiências de uma nova igreja podem impactar uma igreja mais antiga. As novas igrejas levantam líderes criativos para a cidade. Então, é mais fácil surgirem lideranças mais dinâmicas numa igreja nova do que numa igreja que já vem com uma instituição há muito tempo. Também as novas igrejas desafiam outras igrejas a um autoexame. Ele fala muitas vezes, somente por meio do contraste com uma nova igreja, é que as igrejas mais antigas finalmente conseguem definir sua própria visão, peculiaridade e identidade. Também ele fala que as novas igrejas podem ser alimentadoras evangelísticas para a comunidade inteira. A nova igreja geralmente produz muitos convertidos que acabam indo para as igrejas antigas por várias razões. Então acontece de haver várias conversões numa igreja nova e aquelas pessoas acabam por fim querendo ir conhecer uma igreja mais tradicional, mais histórica, e então as novas igrejas acabam fornecendo pessoas conversões para as igrejas antigas também. Então, são várias maneiras que a plantação de igrejas, ela acaba produzindo uma revitalização numa igreja mais antiga. Também, aqui fala sobre lidando com a diversidade. Novas igrejas são a maneira pela qual alcançamos a grande diversidade da cidade. As novas igrejas são uma melhor maneira de alcançar novas gerações, novos residentes e novos grupos. Verdade, porque uma igreja mais antiga, ela tem a tendência de se manter ali, família, irmãos que estão juntos há muitos anos. Então há uma maior dificuldade de nós nos renovarmos, de comunicarmos com outras pessoas jovens, novos grupos, pessoas de regiões diferentes. Mas uma nova igreja que começa num bairro ou no centro, e ela já começa com essa dinâmica de olhar para... Ela já começa com pessoas que são novas, né? Estão começando ali um trabalho novo. Então ali a tendência é que ela terá mais facilidade de alcançar esses grupos diversos também. Então é um fator de bênção para a comunidade como um todo. E também ele fala sobre o ministério autossustentável. O estabelecimento de ministérios que se tornam autossustentáveis e expandam a base para todos os outros ministérios em uma cidade acontece por meio de novas igrejas. Quer dizer, a cidade precisa de muitos ministérios, trabalhos com jovens, escolas cristãs, missões a novos grupos e assim por diante. Então, uma igreja sozinha, ela tem dificuldade de fazer todos os ministérios. Então, quando a plantação de várias igrejas, a tendência é que cada igreja terá uma especialização em alguma área, e com isso o resultado final é que haverá um ministério que vai atingir toda a cidade, e será um ministério autossustentável também. Então ele fala que em poucos anos, uma igreja que começa, que planta novas igrejas, então, em poucos anos ela se torna fonte de doação cristã a outros ministérios,
e deixe de ser alvo de ajuda financeira. Como as novas congregações conquistam um grande número de desigrejados, plantar igrejas é, de longe, a maneira mais rápida de aumentar o número de colaboradores para a obra do reino em uma cidade. Então aqui é claro que ele fala de experiências de igrejas que começaram e cresceram rápido. Então, há muitos exemplos disso em cidades grandes, ministérios que começaram com pouco tempo de trabalho, houve um grande crescimento. Então isso gera uma alegria muito grande, gera uma motivação. É claro que sabemos que também tem trabalhos, tem igrejas que começam e demoram para crescer, demoram anos. Mas isso não nega a realidade de que uma nova igreja, ela tem esse fator de vitalidade, de uma possibilidade de ter ministérios variados que vão surgindo com a necessidade daquele trabalho ali, que vai surgir naquele trabalho. Então essa é a tendência que acontece mesmo. As novas igrejas, ao invés de serem peso, ao invés de serem dificuldade, elas são fatores de bênção. Então isso é importante nós entendermos. Não é, o ponto principal não é só fortalecer uma igreja antiga. O ponto principal do desafio ministerial para a igreja é olhar para fora e plantar novas igrejas. Uma nova igreja não tem uma coisa que é antiga também, a igreja velha dele. Acomodação. Porque as pessoas estão começando tudo novo. Exato. É que nem um burro convertido. Às vezes se torna até chato, né? Ele quer aprender tudo uma vez só e quer passar por tudo que está aprendendo. É uma novidade para ele, ele precisa as pessoas não sabem isso. Né? Na igreja antiga, velha, as pessoas já passaram por essa fase, planta ali, né? É mais difícil, a gente percebe. A resposta aos estímulos é mais demorada numa igreja mais antiga, enquanto que numa igreja. Aquela igreja fora do. Uma igreja começou um trabalho dinâmico, horários diferentes e tal. Chegou a ser algo de discussão Sim. Até hoje, continua. Lá em a comunidade Chácara Primavera, é do Ricardo Agreste. Tem gente até hoje, assim, e ele luta com isso, porque não segue um modelo igualzinho que tem uma igreja tradicional, igreja presbiteriana. Gente, ele está pregando a palavra com fidelidade. Eu conheço, né, a gente conhece o pastor Ricardo Agreste, lá no CTPI, onde eu tenho ido lá, em Campinas. É uma bênção. Ele conseguiu formar uma igreja em pouco tempo, uma igreja que já cresceu para deve ter mais de 3 mil membros. Né? Não só isso, ele conseguiu ter um movimento de plantação de igrejas. O CTPI já formou centenas de pastores que estão aí voltando para as igrejas com o propósito de plantar novas igrejas e gera projetos de parceria. Então, não é só uma coisa da igreja local, é uma coisa que influencia pessoas de vários locais. E muita gente critica, realmente. Sim. Sempre tem alguém que critica, porque faz uma coisa diferente do convencional. Exato. É tão divergente assim, não gosta? Distorceu a palavra, Sim. Exatamente. Rapaz. Porque não usa o púlpito, põe um banquetinho, senta lá na frente e prega sentado, não usa terno e gravata. São coisas que a gente acostumou, mas assim, não é a essência do ministério, né? Tem coisa que você não pode ter muita abertura, né? Tudo. Claro. A vontade vai chegar lá,
flexibilizar? Não, é dificuldade. Com certeza. Mas caminhando aqui, ele fala de quantas igrejas uma cidade precisa? A resposta, bem mais do que imaginamos. Ah, não, já tem uma igreja presbiteriana, tá bom, né? Não, precisa de mais. É claro que nós sabemos que não estamos sozinhos, né? Temos outras denominações também ao nosso redor, e é muito importante isso. Mas ele faz umas pesquisas, né, que vão mostrando ali a influência. Então ele fala aqui, ó, pesquisas e evidências mostram que se houver uma igreja para cada 10 mil habitantes, na página 427, aproximadamente 1% da população frequentará uma igreja. Se a proporção for de uma igreja para cada 1.000 residentes, então de 15 a 20% da população frequentará uma igreja. Se a proporção for de uma igreja para cada 500 residentes, o número pode chegar a 40% ou mais de pessoas que vão frequentar a igreja. Então, a relação entre o número de igrejas e os frequentadores é variável, não linear. Não podemos, então, ter um objetivo simples de manter a posição tradicional da igreja na cidade ou na sociedade. Nosso anseio deve ser o crescimento exponencial do cristianismo por meio de conversões, igrejas e influência na cidade. Embora isso requeira muitos tipos de ministério, a plantação dinâmica de igrejas é o gatilho que dispara tudo isso. Agora, 428, já comecei na página 428. Então é interessante falar isso assim, quanto mais igrejas, melhor. Quanto mais plantação de igrejas numa cidade, numa região, melhor. Olhando para a nossa realidade aqui, nós percebemos o quê? É um desafio. Eu tenho esse desejo, eu fico pensando, nossa, seria tão bom, né? Nós começarmos um novo trabalho, temos uma nova igreja, ter uma filha, e aí, já com essa mentalidade de que essa igreja deve ser uma igreja multiplicadora, ela vai ser plantada, mas já com a visão de que ela vai, daqui a pouco tempo, plantar uma nova igreja. Isso gera um movimento na nossa cidade. Mas, além disso, temos cidades vizinhas que não tem uma igreja presbiteriana. Igual, aqui pertinho de nós, a gente andando aqui, Prado Ferreira, Florestópolis, né, próxima cidade ali, não tem. Miraselva. Então, se formos ver aqui, na nossa região, temos várias cidades sem uma igreja presbiteriana. Então, é o nosso desafio. Nós estamos aqui por perto. Então, nós podemos planejar, sonhar, por que não investir? Fazer um projeto, uma parceria, enviar pessoas que começam a pregar a palavra, fazer um trabalho nos lares, nas casas, e daqui a um tempo, quem sabe, Deus pode dar, Deus é o dono da obra, mas para isso temos que dar o start, temos que começar. Então, são ideias, né, desafios para nós começarmos, né, e levarmos adiante com a graça do nosso Deus. É verdade. Ajudando no crescimento da igreja mãe. Exato. Fica lá dentro, ou um tempo maior, faz outro, nós temos mais desse tamanho, tem que fazer outro. Exato. Né? Mas fica tudo aqui ao redor da coisa, acontecendo aqui dentro. Mas pode isso acontecer também na forma de crescimento da igreja, no nome da igreja. Exatamente. Mas para isso, às vezes, você quer abrir mão do poder. Esse é o problema. É esse o problema. Quer abrir mão do poder. E essa questão, Tony, de igrejas grandes, igrejas pequenas, o estudo que é feito sobre as mega igrejas demonstra isso, que a saúde das pessoas ali é muito mais complicada, a saúde espiritual
Porque numa grande multidão é difícil ter uma comunhão. É claro que essas igrejas, as mega igrejas, muitas delas têm trabalhos com pequenos grupos, que lá eles conseguem ter comunhão, relacionamento, amizade, mas assim, com 15, 20 pessoas, num grupo de 20, ou 5, 10 mil, 20 mil pessoas. Agora imagine se nós formamos várias pequenas igrejas, em cada região da cidade ter ali uma igreja, um núcleo, um grupo ali se reunindo, ali haverá essa possibilidade de uma vida cristã muito mais dinâmica, muito mais abençoada e sem ter a questão de deslocamento. Eles estão mantendo ali alcançando a sua própria região, porque há um dinamismo naquele lugar. Então, é feito esse estudo já e é provado que é muito mais saudável numa cidade ter 10 igrejas de 200 membros do que uma igreja de 2 mil membros. Porque aquela igreja de 2 mil membros, ela está centralizando tudo nela. O poder, igual você falou, o poder, o recurso, está tudo ali dentro. Uhum. Isso aí acaba acontecendo dentro da própria igreja. Sim. Da mega igreja, por quê? Porque o pastor, ele não tem condição de cuidar de 5 mil membros, Não. de 10 mil membros. Então, conforme cresce o número de membros da igreja, você vai ter que aumentar o número de pessoas que estão à frente desse trabalho. E ainda que se tenha a igreja, um pastor, um pastor titular, e vários outros pastores trabalhando, isso não quer dizer que esse trabalho pulverizado dentro da própria igreja também não tenha divergência Exatamente. de ideia e de trabalho dentro da própria igreja. Uhum. Né? Então, eu já pensei assim, pessoal, tem que crescer, a gente começa pegando lá o vídeo. Sim, sim. Não, né? Já sala de aula, idealização. Uhum. Mas sabe o que eu disse? Eu acho que uma igreja com mais de 400, 500 membros, agora uma igreja de 400, 500 já é uma igreja grande. Uma Exatamente. igreja que já Exato. tem cuidado com a família, dois pastores, uma igreja com 400, 500 membros. Né? E daí, a partir daí já tem que ser uma outra igreja. Ela tem que se dispor, abrir mão e investir para plantar uma nova igreja, né? Precisa mais. Hoje o mensageiro é diferente. Uhum. Nós costumamos colocar dentro dessa igreja 280 membros sentados. Conseguimos colocar 280 Sim. sentados dentro da igreja. Exato. Somos uma igreja que Pronto. daí, a partir de começar a crescer para pulverizar e as igrejas começam a crescer. Exato. Somos mais essa estrutura que eu nem isso aqui ela não vai ser a mesma igreja. Uma igreja com 300 membros aqui hoje, ela não é mais a mesma coisa. Sim. Verdade. Isso vai calculado. E uma coisa que o autor fala, é até possível uma igreja, um templo, comportar mais de uma igreja, em horários diferentes. Tipo assim, temos uma igreja, a igreja que já está acostumada a estar aqui há tantos anos, mas vamos dizer que tem uma nova comunidade na cidade, grupos étnicos diferentes. Por exemplo, nós temos aqui hoje haitianos, asiáticos, africanos. Vai que a gente começa um trabalho que alcança esse grupo de pessoas. Talvez para eles estarem integrados no culto de domingo à noite, falando português, eles vão ter dificuldade, mas se tem um culto num horário paralelo, um horário alternativo, eles podem se reunir, formar uma comunidade forte e ali junto, usando o mesmo local. Daqui a um tempo eles vão ter condição de ter um local próprio deles, mas isso é também pensar no reino de Deus. Tem lugares, condomínios, que a estrutura, a igreja não pode construir templos, regiões, mas tem um lugar lá que é multiuso. Então, no mesmo lugar é usado para uma igreja evangélica, no outro dia tem uma igreja católica, vamos dizer, aí tem um outro grupo religioso, num ambiente só, mas que é compartilhado. Então, isso em cidades maiores, tem havido já essas mudanças. Não há uma propriedade
de uma só igreja, mas um lugar que é compartilhado, que é usado. E que, na verdade, sim, um ambiente sendo usado várias vezes, ele é mais funcional do que ele ficar fechado toda semana, igual nós. Muitas vezes a igreja fica fechada a semana inteira e é usada apenas no domingo, sendo que ela poderia servir a comunidade durante a semana também. Então, são questionamentos que surgem diante de nós também, né? Agora vem aí, final, para nós terminarmos nosso estudo, as etapas da plantação de igreja, que é uma questão que isso é o projeto em si, né? Claro que aqui é um resumo apenas, mas ele dá 4 ideias importantes, 4 ações importantes para a igreja, para falar, vamos fazer uma plantação de igrejas. Primeira coisa, é assegurar-se das informações, quer dizer, conhecer o lugar, as pessoas, o ambiente, a cultura, para onde nós vamos começar o trabalho. Então, uma série de perguntas que ele coloca, que nós precisamos fazer isso num estudo de conhecimento, saber aonde vamos, como vamos trabalhar naquele lugar. A segunda coisa, amar. E ele fala que o amor aqui tem que ser para com Deus, amar a Deus. Ele fala aqui que deve ser o amor a Deus por meio do aprendizado sobre como manter uma espiritualidade saudável. É necessário estar engajado ativamente em disciplinas espirituais saudáveis, mantendo equilíbrio ao aplicar estratégias de evangelização e missão. Aplique o Evangelho regularmente a si mesmo e cresça ao se desfazer de seus ídolos um a um. E comece a compartilhar o Evangelho e ofereça direção espiritual aos vizinhos e à comunidade. Então, é uma questão de crescer no amor, aprender de Deus e compartilhar com as pessoas. A terceira coisa a fazer é associar as pessoas, juntar as pessoas, fazer contatos, pregar, fazer amizades e assim aumentar o número de pessoas que estão à nossa volta. E a última coisa, ele fala, é arremessar. Depois que se tem um grupo, né, um núcleo ali, o contato com as pessoas, então vem a ação de arremessar ou lançar. Por fim, você estará pronto para lançar a sua igreja. Para começar, desenvolva passos e objetivos a ser usados como referências que tracem o seu progresso. Então, é claro que tem que haver um planejamento, tem que haver uma avaliação constante também. O trabalho de plantação de igrejas realmente é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas essas etapas sendo seguidas, elas vão gerar um trabalho consistente, havendo preparação, havendo amor, havendo uma associação entre as pessoas, o alcance de pessoas. Aí então a igreja vai ser lançada e ela vai ser iniciada com aquela condição de ser uma igreja autossustentável também. Então ele fala de planos, né, que devem ser elaborados ali. Então, ele fala alvos para o sustento financeiro, como alcançá-los, alvos para ministérios, programas concretos e como alcançá-los, alvos para o desenvolvimento de liderança e como alcançá-los. Então, é um trabalho, claro, de planejamento, preparação, execução, que vai ser ter todo um processo, mas que, com a direção de Deus, ele é possível. É claro que, ao fazer, no momento de estarmos desempenhando esse ministério, vão surgir as questões, vão surgir as dificuldades, e nisso vamos ter que avaliar aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando, o que tem que ser mudado, mas essa é uma ação necessária e é o nosso desafio. Ser uma igreja que planta igrejas. A plantação de igrejas é uma dinâmica de movimento. Ela vai gerar essa
vitalidade, esse dinamismo na igreja, e quando ela se torna uma dinâmica, uma coisa que vai ser sustentada, quando as igrejas são plantadas com a visão de serem multiplicadoras, de estarem plantando novas igrejas, então isso gera o quê? Um movimento consistente. E é o desafio que nós temos. Quando olhamos para a nossa igreja hoje, vemos uma igreja plantada aqui, como foi falado semana passada pelo Weber. Somos uma igreja que tem uma estrutura muito forte, vamos dizer, temos institucionalizados, né? Somos uma instituição que hoje é mais forte que o movimento. Mas nós precisamos buscar. Precisamos do movimento. E essa ação de plantar igrejas, ela vai gerar esse movimento. E nós esperamos isso. Aqui ele termina dizendo, sua conclusão, ele diz que plantar igrejas é a melhor maneira de aumentar o número de cristãos na cidade e uma das melhores maneiras de renovar todo o corpo de Cristo. As evidências a favor dessa afirmação são fortes, bíblica, sociológica e historicamente. Nada mais produz o impacto constante da plantação dinâmica e abrangente de igrejas. No entanto, isso não menospreza todas as outras coisas que devemos realizar: revitalização da igreja, educação teológica, justiça e misericórdia, engajamento cultural e muitos outros ministérios e missões. Para mostrar como todas essas coisas se encaixam e como os setores do corpo de Cristo como um todo, na cidade, podem exibir dinâmicas de movimento, então isso vai ser falado no próximo capítulo. Essa integração. Exatamente. Vai falar sobre a cidade e o ecossistema do Evangelho, que é a conclusão desse projeto, desse processo, desse assunto que é igreja centrada. A igreja focada no Evangelho, na cidade, né, e no movimento. Essas três dinâmicas. Uhum. Já está falando de um projeto que está pronto. Projeto. Né? Porque fala que algo para sustento financeiro. Então você já tem algo para ser sustentado. Uhum. Já não precisa ficar pensando, você não tem nada. É. Você já tem, então já existe um trabalho ali. Uhum. Algo para ministério e programas concretos. Então você já vai ter que fazer as revisões para trabalhar. Sim. E algo para desenvolvimento liderando. Você já tem gente, já tem pessoas, já tem pessoas. Então, já começa lá e vai esse tudo que a gente pensa também no projeto inicial, ele é o final. O primeiro tem que acontecer por o projeto. Exatamente. É interessante. E é por isso que sim, nós muitas vezes a gente está trabalhando nas igrejas do Brasil, nossa realidade, muitas vezes nós pensamos assim, vamos plantar uma igreja, vamos arrumar uma pessoa que vai começar o trabalho. E ele vai para uma cidade e ali ele vai fazer do zero e queremos resultado rápido. Só que como a gente vê aqui, quando a igreja planta, então aqui nós temos uma igreja hoje, temos aí 100 e poucos membros que estão ativos na igreja. Nós falamos, nós com esse número nós podemos plantar uma igreja? Podemos. Então nós vamos pensar como fazer. Vamos dispor de, quem sabe, 2, 3 famílias que vão começar numa região da cidade. Elas vão ter ali reuniões nas casas, numa casa, ali vai ter um trabalho de grupos, eles vão começar a convidar a vizinhança e esse grupo vai começar a igreja com um líder que vai estar talvez à frente, um pastor, um evangelista, um obreiro, um presbítero da igreja que vai ser o líder que vai começar aquele trabalho. Então já temos as pessoas, dentro daquele grupo ali, alguns vão ser responsáveis cada um por uma área diferente. Então já é o que você falou. Tem ali já, eles já vão investir no trabalho também. Tem que ter. Não vai começar a uma questão de uma igreja, um projeto
Exatamente. Eu acho que é lidar mesmo com tirar da gente algumas coisas que ficam aí, como diz assim, sentado em cima do negócio, querer que a coisa flua. Às vezes a coisa não presta porque a gente começa a segurar um pouco da gente, perder esse tudo, os trabalhos de cena, né? Não. Eu controle, viu? Tem tudo separado, tem tudo separado. Tem teto pequeno, você pode também. Não se vai virar a igrejinha aí, cada lugar completamente diferente. Vai manter esse mas você também não pode deixar sair, deixar ir. Exato. Fazer com esse medo que vai acontecer isso. E se acontecer para crescimento do reino, amém. 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 Verdade. Não podemos ter medo, né? O medo de começar, de pensar assim, não, mas temos que fortalecer a igreja mais para que ela tenha condição. Não, claro, temos que pensar nisso, temos que trabalhar sempre olhando, cuidando da saúde interna, como questão do culto, da comunhão, do evangelismo, da adoração dentro da igreja, do ensino, né, para os membros, mas temos que ter esse cuidado, né, de lembrar, será que vamos só cuidar aqui de dentro, engordando os nossos membros, e os que estão famintos, sedentos lá fora, que não tem nada do que nós estamos experimentando? Então, quando nós tem que haver um equilíbrio já. Então, vamos cuidar internamente, mas sempre apontando para o trabalho que deve ser feito. Né? Outra pergunta que deve ser respondida, não somente aquela que o autor colocou aí no capítulo, Sim. é aquela de que nós não conseguimos nem cuidar do nosso mesmo, vamos querer fazer uma coisa lá fora. Temos que ver primeiro o nosso aqui, o nosso espaço. Sim. Temos que criar um novo espaço sem esquecer esse Sem espaço. esquecer, exato. É isso. Isso uma coisa não pode estar. Só vamos fazer lá depois que nós. Não. Nós temos que começar lá e cuidar do. Imagina se Paulo fosse esperar, né? Se fosse esperar ter uma igreja igual a de Antioquia primeiro para começar outra. Ele ia ficar 10 anos numa igreja só e não ia conseguir ter feito o que ele fez. Claro que foi uma outra época, mas houve essa visão de que o movimento deveria continuar. Então, é o que tem que haver em nossa vida mesmo. Primeiro, a gente não tem que cuidar do nosso patrimônio. Sim. Não. Continua auxiliando missionários e tal, mas cuida do nosso pessoal. Claro. Uma coisa não pode estar atrelada à outra. Não. Pode estar dependente da outra. Não, e se eu não tenho isso, para eu fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não. Temos que fazer aquilo que Deus deixou para nós como ordem, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas tudo ao mesmo tempo, que é uma coisa, ser testemunha, fazer discípulos a todas as nações. Simplesmente um trabalho não pode ser dedicado pelo fato de que você deixou de conhecer alguma coisa aqui atrás, você precisa corrigir isso aqui. Você tem que corrigir, tem que vamos ter que fazer o que está acontecendo, vamos corrigir. Mas isso não precisa primeiro fazer isso. Não. Pode caminhar junto. É simultâneo, né? Amém. Nós vamos então encerrar, nós vamos fazer uma oração. Aos irmãos que estão acompanhando, Deus abençoe a cada um. Nós vamos orar nesse momento então. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui nesse momento, por podermos dar continuidade nesse estudo, desse material que temos estudado sobre a igreja centrada. E hoje, Pai amado, nessa questão da dinâmica da plantação de igrejas, para uma dinâmica de movimento na igreja local e na própria cidade. Deus amado, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe como igreja, nos ajude, Pai amado, a tomar as decisões corretas e a termos esse desejo e esse compromisso com o Senhor, de sermos uma igreja que queira e que vai buscar plantar novas igrejas.
Meus amados, que nós possamos dar os passos. Toca em nós como liderança, nos demais líderes da igreja, nos membros da igreja. Vai nos dando, Pai amado, condição de falarmos disso, de estarmos preparando a igreja, ensinando, orientando, e que o Senhor nos dê condição de darmos os passos no momento certo, segundo a Tua vontade, para que possamos assim sair do comodismo e darmos passos concretos de ação, de modo que venhamos a ver grandes coisas do Senhor. Nós, Pai, nos consagramos a Ti, pedimos que o Senhor nos capacite. Toca a Tua igreja, Pai amado, desperta o coração do Teu povo e nos dê, Pai amado, condição de vermos essa obra acontecer. Abençoe os irmãos que estão na sua casa, aqueles que estão acompanhando agora, ou que vão acompanhar em outros momentos. Que o Senhor também desperte o coração de cada um, para que cada um pense nisso, no seu desejo, na sua busca de trabalhar como cristão, para plantar novas igrejas, para ver o crescimento da Tua obra, para ver a expansão do Teu reino. Ó Deus amado, que nós possamos ter essa disposição, esse amor e essa condição de fazermos a Tua obra, Pai. Nos dê fidelidade, nos dê dedicação, nos dê, Pai, uma visão aberta, nos dê uma compreensão clara do Teu chamado, do Teu propósito. E Deus amado, também nos dê os meios, nos dê as condições. Sem o Senhor, sem a Tua obra, sem o Teu poder em nossas vidas, nada podemos fazer. Mas, Pai amado, nós te pedimos, nos capacite, nos unge com o Teu poder, nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê autoridade, capacidade. E assim, Deus amado, que a Tua obra aconteça para a glória do Senhor. Muito obrigado pela nossa vida que estamos aqui hoje e pelos irmãos que vão futuramente participar também, acompanhando e recebendo esses ensinamentos. Fala conosco, nos ensine, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos encerrando. Deus abençoe os irmãos. Só apertar. Concluir? É.